Você que tem nos acompanhado com as reflexões sobre a família, receba nosso cordial abraço. Te desejo um ótimo dia, já início de um final de semana, que tudo transcorra na mais perfeita paz e que Deus nos abençoe. Nessa temática sobre a família, hoje quem nos inspira é a narrativa que está em 2 Samuel, capítulo 21, quando ele vai narrar que durante o reinado de Davi, a partir do versículo 1, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Versículo 4: os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele seja executado perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Versículo 9: ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si uma rocha, desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul, de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos do que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Um relato muito pesado, como nós acabamos de ler. Você pode fazer uma leitura completa para entender bem toda a riqueza da narrativa, que está em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. E você vai poder, então, entender que essa situação, essa causa, terminou dessa maneira, com 7 pessoas da família do rei Saul sendo executado para reparação de uma dívida com os gibeonitas, que exigiram essa reparação por todos os mortos que haviam sido executados das suas famílias durante o reinado do rei Saul. E o que nos salta aos olhos de forma muito clara é a atitude da Rispa, essa concubina que foi concubina do rei e que também teve seu filho e alguns sobrinhos, ao todo 7, mortos, executados por conta dessa dívida das guerras que foram empreendidas por Saul. Ela não deixou que as aves se aproximassem durante o dia desses corpos, e também ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. É o que nos diz o versículo 10 desse relato, que ela pegou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma rocha. E esse período do início da colheita até o cair da chuva, sobre os corpos, que ela não permitiu que nem de dia nem de noite houvesse um ataque, e esses corpos ficaram lá expostos, aguardando um sepultamento digno, durou em torno de 6 meses.
Eu já estive aqui olhando em algumas bíblias de estudo e é claro e todos ressaltam que Rispa, que foi a concubina de Saul, ela ficou nessa atitude de vigilância para que os corpos não fossem alimentados pelas aves de rapina e nem pelos animais selvagens. Ela ficou nessa vigilância durante 6 meses. Perceba bem, eu não sei toda a dinâmica que aconteceu, mas o texto é claro em dizer que o período que Rispa ficou na vigilância dos corpos, ela durou 6 meses, até que o rei se levantou para fazer alguma coisa. Essa atitude reflete o desespero dessa mulher que perdeu violentamente o seu filho e também os sobrinhos. Seu cuidado lhe custou grande tempo de vigília, do fim da primavera até o outono, aproximadamente 6 longos meses, contra o assassinato de seus filhos e sobrinhos, vítimas do jogo político de aliança dos poderosos. Essa mãe resiste solitariamente, mostrando a dignidade da vida sobre a lógica das guerras. Quando contaram ao rei Davi o que Rispa estava fazendo, Davi toma uma grande iniciativa. Ao contrário do que outros poderiam ter feito, ele simplesmente aproveita o incidente para agora fazer um enterro coletivo e ele então manda buscar os ossos de Saul, os ossos dos filhos de Saul que haviam morrido na guerra e que estava lá em Jabes de Gileade, e ele então pega também, como diz o texto, os corpos daqueles que foram executados, e ele então faz um sepultamento coletivo de toda a família nas terras de Quis, que foi o pai de Saul. E o texto diz de forma muito clara que depois disso tudo, o Senhor respondeu às orações em favor da terra de Israel. Esse relato de Rispa sempre me emociona profundamente. A capacidade que uma mãe, mas não somente uma mãe, também um pai, um irmão, um avô, uma avó, um familiar que é capaz de se sacrificar apaixonadamente e de dar dignidade ao desfecho final dos seus familiares, dos seus queridos e das suas queridas. É isso que essa mulher fala para mim, que nós não podemos desistir dos nossos familiares. Eu sei que há conflitos, eu sei que há dificuldades, há também um tempo, muitas vezes, de separação, mas nós não podemos perder de vista os nossos e as nossas, nossos queridos e as nossas queridas. É isso que Rispa nos ensina hoje. Os corpos estavam lá, expostos, mortos, resultado de brigas, de guerras, mas agora ela está lá velando, de dia para que as aves de rapina não devorem, e à noite as bestas feras, os animais selvagens. E ela é vitoriosa, até que o rei Davi, depois de 6 meses, se compadece e manda então resolver da forma mais digna, fazendo um enterro coletivo para essa família. Que Deus então nos dê a capacidade de Rispa, de sermos perseverantes, vigilantes, amorosos e capazes de nos sacrificar a qualquer preço para abençoar os nossos familiares. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Essa é a reflexão para hoje. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio então o meu abraço familiar, amoroso, carinhoso. Um grande abraço. Amém.